Querido, se coloca em pé, abre comigo lá em Gênesis 1:28, nós vamos ouvir a palavra que liberta, a palavra que edifica. Vamos lá, Gênesis 1:28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Diz assim comigo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa porção, que o Senhor vai nessa manhã nos edificar com ela. Que cada um aqui possa estar com a mente ungida, com a mente separada, para prestar atenção, Senhor, na Tua palavra. Com o coração arado, com a terra preparada pelas águas do Espírito, para que possam receber essa semente, e que essa semente possa produzir vida na vida de cada um que aqui está, Pai. Espírito Santo fica conosco, o Espírito Santo, Senhor, está aqui, e nós desejamos ainda mais esse momento da palavra. Enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar da Tua unção, traz revelação em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje é dia dos pais. E Deus é chamado de Pai na Bíblia. Quando Deus criou o homem e a mulher, o sonho dele era isso que nós lemos aqui: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o sonho do Pai era que a terra estivesse cheia de filhos. Os filhos do Pai, os filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Mas infelizmente o pecado, por um tempo, acabou com esse plano e dizimou a raça humana, porque embora a raça humana tivesse muita gente depois de Adão, mas eram poucos que eram filhos. Tinham mais filhos de Satanás, mais filhos do diabo do que filhos de Deus, por causa do pecado. Isso entristeceu o coração do Pai. Você vai ver que quando chega ali em Noé, 2000 anos só da criação, só 2000 anos, só restou uma família. Você imagina o tanto de gente que tinha na terra em 2000 anos? Só restou uma família de filhos. E o Pai queria que a terra estivesse cheia de filhos. Só Noé. Então, nessa manhã eu quero, juntamente com você, meditar, querido, que depois do pecado, infelizmente, sempre resta um pouco para Deus. Sempre resta um remanescente, sempre resta um pequeno povo de Deus. Aí a gente vai lá em Elias, profeta, quando Israel já tinha, o povo de Deus tinha caminhado no deserto, tinha conquistado Israel, e Deus já tinha dado o primeiro mandamento: só tenha eu como Deus, não faça imagens de escultura, não copie os deuses das nações, não se dobre aos deuses das nações. Mas aqueles que foram separados como o povo de Deus, filhos, que entraram na terra, acabaram por deixar Deus e se dobrar a outros deuses. Então no território de Israel todo, o profeta Elias achava que de tão pouca gente que tinha, que era só ele que não tinha se dobrado a Baal. E ele foi embora triste, depressivo, se escondeu numa caverna. E Deus disse para ele: olha, ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal. De 7.000 de toda a nação de Israel, querido, é muito pouco. Então a gente vai vendo na história que toda vez que Deus quer levantar um povo, que Deus quer restaurar, que Deus quer trazer um avivamento, e infelizmente são poucos que estão separados para Deus. No João 1,11 vai falar assim, o evangelista João fala assim, o apóstolo: veio para os que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio para o seu povo primeiro, o povo de Israel. O povo de Israel crucificou.
E mandou Jesus embora. Jesus, querido, antes de morrer, ele pregou em todo Israel, ele andou para cima e para baixo. A Bíblia fala que tinha uma multidão que acompanhava ele. Mas a hora que vem a peneira, é na hora da peneira que a gente sabe quem que é de Deus. Você quer conhecer um crente? Se ele é crente de verdade, visita ele no dia da adversidade. Você vai saber se ele é crente. E Jesus, enquanto estava vivo, andando para cima e para baixo, uma multidão o acompanhava. Você pode ter certeza que na crucificação a multidão não estava lá. Todo mundo decepcionado, todo mundo disse: não é esse o nosso Messias. Até quando Jesus, ainda vivo, disse assim: olha, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Um bando foi embora. Ficou só os discípulos e alguns ali. Então você vai percebendo que do povo de Deus, chamado povo de Deus, sempre resta só um pouco. São poucos. São poucos. E a igreja hoje, querido, ela está... A igreja de Cristo, ela não está fazendo isso diretamente, mas a igreja de Cristo hoje, ela está rejeitando o Mestre. Ela está rejeitando Jesus. Ela rejeita Jesus mesmo batendo palma na igreja, mesmo trazendo Bíblia, mesmo dizendo glória a Deus, ela rejeita Jesus. Porque os seus frutos não condiz com aquilo que ela está fazendo. Jesus olhou para os sacerdotes da época e disse: vocês se aproximam, vocês falam com a boca que glorificam a Deus, seus corações estão longe de Deus. Vocês são como sepulcros caiados, tão pintados por fora, tão bonito, mas por dentro só há cheiro ruim, está mal, está morto. Então nesses últimos dias, querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o Senhor sempre tem me levado a dar uma palavra de exortação para a igreja, porque ele vem como ladrão, e ladrão não avisa a hora que vem, é repentino. Arrebatamento no original significa rápido, é um negócio muito rápido, não dá tempo de você falar: Jesus, espera aí que agora eu vou acertar a minha vida. Onde já se viu como eu estou longe do Senhor? Espera aí, vai tocando a trombeta aí, anjo, e deixa eu me consertar. Querido, Paulo diz que é no abrir e fechar de olhos. Não sei quantos centésimos de segundo dá, é muito rápido sua piscada de olho, é assim que você desaparece, quem for subir com Cristo. Não dá tempo, querido. Então, nós temos que começar a procurar fazer uma obra interna. Começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu esqueci aquela frase. Eu até postei no grupo de um pintinho, de um casco de ovo quebrado, né? E diz que quando se rompe de fora para dentro, não é assim? Não lembro. De fora para dentro é morte, porque você quebra o ovo, de fora para dentro, o pintinho não nasce. Mas quando se rompe de dentro para fora, porque o pintinho vem quebrando, aí é a vida. Nós precisamos quebrar, querido, de dentro para fora. Quebrar essa casca que está nos envolvendo. E nós corremos o risco de ficar... A igreja, ela rejeita Cristo com seus frutos. Ela tem produzido espinho e não frutos. Romanos 9, 27. Resta ainda um povo escolhido. Olha o que diz. Falando de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. E tem gente que está falando que todos os judeus já são salvos. Não são, a palavra de Deus está dizendo, mesmo que seja como a areia do mar, filhos de Israel, aqueles que são chamados povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão, só um remanescente será salvo. Se eles que foram chamados do Egito, um povo escolhido, Deus cuidou deles no deserto, colocou na terra, guardou eles, descendentes de Abraão, onde tem promessa, Deus está dizendo, olha, eu não vou salvar todo mundo não.
só um remanescente. Você acha que com a gente é diferente? Só um remanescente. Aí vem falar da igreja no Romanos 11:5. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nós estamos vivendo a era da graça, a dispensação da graça. Então essa palavra é para nós, é para a igreja de Cristo sobre a terra hoje. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eu estou trazendo essa palavra para que a gente se questione se eu faço parte esse resto um povo ainda escolhido, esse remanescente, ou se eu faço parte da outra massa. Eu não estou falando nem parte do mundo, estou falando dentro da igreja, porque dentro da igreja tem dois grupos, querido. Não tem um grupo só. Tem o grupo dos que têm certeza que vão ser salvos e são salvos e vão subir com o Senhor Jesus. E tem o grupo dos que acham que vão ser salvos, mas ainda não são. Ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Ontem eu realizei um casamento, né? E eu achei bonita o primeiro menino que entrou, a primeira placa que entrou antes de qualquer coisa, diz assim, menininho trazendo uma placa: Jesus, nosso convidado de honra. Querido, tudo na vida, Jesus tem que ser convidado de honra, tem que ser o primeiro. E naquela hora que eu li aquela placa, Jesus chegou ali. Eu senti Jesus entrando, querido, entrando de verdade, com aquela placa, e parou ali onde eu estava, debaixo de um, como é que chama aquele? Não, era de alvenaria mesmo. Gente, que presença. No começo foi até duro de falar. Eu estava tentando falar e queria chorar ao mesmo tempo. Que presença. E eu fico apaixonado pela presença do Senhor. Eu sou apaixonado pela presença do Senhor. Querido, eu fico pensando, puxa, isso deveria acontecer sempre com a gente. Toda reunião a gente tinha que chorar, toda reunião tinha que acontecer. Até ontem eu pensei, puxa, será que amanhã no culto vai acontecer isso? Eu quero sentir isso de novo com a igreja amanhã. Mas a gente precisa despertar, querido, a gente precisa romper de dentro para fora, a gente precisa desejar Jesus de verdade, a gente não pode desejar religião. Eu desejo ser evangélico, eu desejo estar com o evangélico, não, eu desejo Jesus Cristo, eu desejo a sua presença, eu desejo estar com meus irmãos, mas clamando por essa presença, com fome e sede, porque dentro da igreja de Cristo existem duas igrejas, dentro da igreja de Jesus sobre a terra existem duas igrejas, querido. E pensa no teu coração de qual igreja você está fazendo parte. Eu não vou nem falar dos que são ímpios, porque muitos desses que ainda não fazem parte, dos que não vão subir, muitos vão ficar. Eles não são maus, eles são bons, fazem boas coisas, mas não teve o encontro verdadeiro com Jesus. É disso que eu estou falando. Se você não se encontrar com Jesus aqui na terra, você não vai se encontrar com Ele nos ares. Pensa nisso. E tem muita gente esperando que o verdadeiro encontro vai ser nos ares. Não, o verdadeiro encontro começa aqui na terra. É aquela presença que eu senti ontem, aquela coisa que você encontra e que aquilo pega no seu espírito. E você se apaixona por Jesus e diz, eu não largo mais. Eu não largo mais. Pode vir tempestade, pode vir fogo, terremoto, o que for. De Jesus eu não largo. A gente tem que ser como Maria Madalena, que se lançou aos pés de Jesus, quando ele estava lá, ressurrecto. E Jesus precisou dizer para ela, ó, larga aí um pouco, que eu ainda preciso subir ao Pai e ser glorificado. Me deixa, mas ela não queria deixar, não. Mas nós temos que ser assim. Presta atenção, a primeira vez que Jesus, ele veio sobre a terra, ele veio
formar uma igreja, inaugurar uma igreja. Foi isso que ele veio fazer. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Primeira vez ele veio formar uma igreja. A segunda vez que ele vier no arrebatamento, ele vem tirar a verdadeira igreja dentro da igreja. Quando Jesus vier nos ares, ele vai tirar a verdadeira igreja de dentro da chamada igreja sobre a terra. Que não é a igreja A, B ou C, é a igreja de Cristo. Eu quero crer que todos aqui fazem parte dessa igreja verdadeira. Se não faz, nessa manhã, arruma sua casa. Eu estou aqui nessa manhã como o profeta Isaías chegou para Ezequiel: arruma tua casa porque você vai morrer, arruma tua casa porque você vai partir. E eu quero dizer para você: arruma tua casa, porque Jesus vem buscar, Jesus vem roubar a igreja, Jesus vem raptar a igreja. Arruma tua casa, arruma a tua vida, arruma a tua vida. Querido, eu tenho sentido no mundo espiritual umas coisas, aí alguma coisa vai acontecer. Jesus está voltando. Mateus 13:47 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhe os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Isso que Jesus falou é o que eu acabei de falar. Vem tirar da igreja a verdadeira igreja. Lançou a rede na terra. São todos aqueles que são chamados de igreja. Mas depois Jesus chega para o mar, puxa para o mar, e ele começa a separar quais são verdadeiramente os seus. Vai para o cesto e o resto joga fora. Jesus vem tirar da igreja a verdadeira igreja. Aí nós vamos para o Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Quanta gente chamado, querido? Quanta gente até trabalhando na obra. Agora eu vou dizer escolhidos, não sou eu que disse, são poucos. Não sei se vocês conhecem aquelas máquinas que quando você planta feijão, milho principalmente, eles vão colocando o milho na máquina, ela vai descendo e vai chacoalhando as peneiras, e as peneiras têm vários furos. Então aquelas que passam pelos furos maiores são as melhores sementes, elas vai caindo automaticamente separada, como semente de primeira, semente de segunda, semente de terceira. Isso é o que está acontecendo. Jesus está passando a peneira, e Ele está sabendo quem verdadeiramente são os seus. E se você já é do Senhor, você já está escolhido. Quem está de pé, cuide para que não caia. Últimos dias, querido, nadar e morrer na praia é muito frustrante. São os últimos dias. Não pare de nadar, não pare de dar suas braçadas, não pare, vai até o fim. Combate o bom combate, guarda a tua fé, vai até o fim. E nesses últimos dias, que são dias maus, e cada dia está ficando mais mau, são os dias que mais a igreja tem que buscar. Não durma o sono da noite, querido. Versículo que nós decoramos, né? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemo-nos, pois, das obras das trevas, despimo-nos, né? E revistamo-nos das armas da luz. Jesus está chegando. Diz para quem está do lado: Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com Ele. Glória a Deus. Querido, eu acho que você já entendeu o recado, mas eu tenho uma segunda parte.
Sabemos que são poucos escolhidos, sabemos que dentro do povo há um pequeno povo, um remanescente que vai subir. Eu quero fazer parte da primeira leva. Que tem gente que fala assim, mas não importa, se for na segunda eu também vou. Não, eu quero ir na primeira. Sabe por que eu quero ir na primeira? Pelo menos é assim que eu entendo a Bíblia e muitas pessoas interpretam dessa maneira. Os primeiros eles são a noiva de Cristo. Porque enquanto os que ficaram aqui na terra vai ter o casamento no céu, perderam o casamento. Perderam o casamento. E eu não posso deixar estar lá porque nós na realidade da igreja, somos a figura principal, a noiva. Sem noiva não há casamento. Então eu quero fazer parte da primeira. Eu já vi crente, querido, falar isso, e eu tive que ouvir isso. Eu acho que eu vou ficar. E disse assim, eu acho que eu vou ficar, e ainda falou, mas é porque o Senhor quer me usar. Querido, quem que Jesus quer deixar na tribulação para usar? Jesus quer levar todos, porque a ira de Deus virá sobre a terra, é época de ira. Tá certo que vai se converter muitas pessoas. E muitos daqueles que achavam que era igreja e não estavam convertidos, vão converter depois, mas converter numa grande tribulação, querido. Se você acha que a coisa já está ruim agora, porque a vida não é fácil, você imagine a grande, diz assim a palavra, que vai ser uma tribulação, o qual nunca houve antes. A terra, nesses 6.000 anos onde o homem foi colocado, já passou por tão grandes tribulações, mas ainda diz, vai ter uma que nunca houve. Eu não quero estar aqui não. Sol aquecendo, né? Pessoas morrendo queimadas pelo sol, falta de água, falta de comida, peste. Não, quero isso aqui não. Eu quero estar no casamento, eu quero estar lá no altar com Cristo. Eu quero estar lá no altar dizendo, sim, te aceito como meu esposo eterno. Amém? Eu quero estar lá. Então, querido, se prepare para esse primeiro encontro. E é agora, querido, isso está para acontecer. Eu não estou falando de coisa que vai acontecer daqui 1.000, 2.000 anos. É agora. Os apóstolos, até no começo, por um pouco de falta de revelação, depois tiveram, achavam que Jesus já vinha na geração deles. Mas nós sabemos que teve que cumprir algumas profecias, e a primeira delas foi que Israel voltasse à sua nação em 1948, se tornou Estado de novo, né? Nação. Para que a figueira começasse a brotar, e Jesus disse, quando a figueira começar a brotar, Israel voltar e crescer de novo, eu virei buscar a igreja. Se prepara. Se prepara. Glória a Deus. Então o que eu tenho que fazer, querido, para fazer parte? Algumas coisas que eu quero levar você a meditar. É claro que na direção do Espírito, o Espírito que me direcionou a isso. O que a gente tem que fazer para dizer assim, olha, eu não quero fazer parte desse povo que acha que é e não é. É bronze polido. Você sabe que bronze polido parece com ouro. Você fala, é ouro, a hora que você chega e vai ver, é bronze. Eu não quero ser bronze polido, eu quero ser ouro. Passado pelo fogo do Senhor, purificado, e ser ouro de verdade, ouro que tem valor. Pedra lapidada, rocha esculpida, amém? Coisa que tem valor. Primeira coisa, diz para quem está do lado, saia do fluxo. E aí? Tem um fluxo aí fora de pessoas que estão caminhando para um lugar. E até dentro da própria igreja, infelizmente, a nossa igreja, eu vou falar brasileira porque eu não conheço muito as de fora, mas também eu acho que é meio geral, mas a do Brasil, de 1990, de 2000 para cá, a igreja brasileira, que era pura, santa, separada, e queria só orar e servir a Cristo, ter a palavra, ela passou por uma metamorfose muito grande, ela tem mudado muito rápido, mas não para melhor, para pior. E tem muitas pessoas entrando nesse fluxo da teologia da prosperidade, da teologia só né? Não quer nada com Cristo, mas só quer a bênção, e não quer o abençoador. Essa coisa que cada hora sai uma moda, que cada hora sai um... Querido, o evangelho não é moda, evangelho é evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não precisa o homem colocar nada, é Deus que trai os seus meios. A obra já foi completa na cruz. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez na cruz.
Está pronto. É só a gente pregar o evangelho. Mas hoje existe tanto, cada hora é uma moda, cada hora é uma coisa que você fala, de onde tiraram isso? Então a igreja passou por uma transformação muito rápida. Saia do fluxo, querido, continua do jeito que você está. Santo, separado, todo mundo está fazendo, não quero saber o que todo mundo está fazendo, eu quero fazer o que a palavra diz para fazer. Eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo me direciona a fazer, eu não quero fazer aquilo que homens estão planejando. Não quero fazer isso. Tem que sair desse fluxo. Diz para quem está do teu lado, de que ele não leva a mal isso. Diz assim, ó, nós vamos entender, isso é espiritual. É melhor ser quadrado do que ser redondo. Porque a igreja santa e separada, o Alex, né? Porque a igreja santa e separada, a própria igreja de Cristo tem preconceito contra ela mesma. A igreja que é santa e separada, o que os irmãos que são redondos falam de nós? Falam que nós somos quadrados. Vocês não têm discoteca gospel? Não. Ah, vocês são quadrados. E vai um monte de coisa aí. Não quero falar disso agora. Querido, melhor ser quadrado, sabe por quê? Eu nunca vi ninguém construir um templo, uma casa com tijolo redondo. O quadrado, ele vai ser colocado como templo espiritual de Deus, como diz Pedro. O quadrado não rola, o quadrado ele está firme, inabalável naquilo que ele crê. O redondo ele rola, sempre rolando para o inferno. A nossa vida é uma pimboca, querido. Quem é quadrado está parado, quem é redondo está descendo. E muitos estão dizendo que é tática de Deus, que Deus que deu essa inspiração para fazer essas coisas aí. É claro que hoje tem muitas coisas diferentes que nós temos que usar. O que é bom a gente copia, sim, querido. Há uma igreja que está fazendo isso, tal, vamos copiar. Mas espera aí, isso está na palavra, isso tem a ver, isso não fere os princípios, não. Amém, estamos juntos, estamos lá. Agora, pegar coisas do mundo e trazer para dentro da igreja, porque gosta das coisas do mundo, e dizer, não, é porque é gospel. Eu acho que até uma palhaçada eu falar isso aqui, mas uma vez assisti um vídeo, claro que aquelas pessoas, não sei até onde que tem Deus ali, claro que não tem. O cara numa balada com camisinha ungida, ele disse que era ungida, e distribuindo, dizendo que ungida não tem problema, nós temos que... Ele estava conscientizando as pessoas. Quando você dá camisinha, você está incentivando a prostituição e o sexo. Quando você dá seringa no carnaval, você está incentivando drogas. Em nome do Senhor, estão fazendo isso. Isso é Babilônia, querido. Ó, um dia eu vou pregar ainda aqui a diferença da noiva de Cristo e a prostituta. Você vai ver que em Apocalipse está a noiva e a prostituta andando junto. Fala um pouco da noiva e depois fala da prostituta Babilônia. Noiva e prostituta. E antes que a noiva vai para o céu e verdadeiramente seja ataviada, santificada para o seu noivo, a prostituta tem que morrer. Ela vai ser lançada no mar com pedra, diz lá o anjo. E a prostituta que fala lá é essa igreja falsa que está na terra, enganando as multidões. Você não é bobo e nem nada, fala para mim. Essas igrejas que enchem rápido, multidão rápido, é assim, pá, do dia para a noite, já pá. Todas elas, o que prega lá? Entendeu? Não sou contra a igreja grande, eu quero que... Só que Deus dá a cada um que suporte. Se Deus achar que eu suporto só vocês, querido, amém, eu vou até o fim. Se é 30 talentos, 60, 100, não importa, eu só quero fazer. Se eu fizer 30, eu fizer bem feito, estou feliz. Não sei se amanhã o Senhor vai liberar, né, a hora certa, o crescimento nesse lugar. Também não tem nada quem tem igreja grande. Mas eu estou falando daquelas que, do dia para a noite, só incha. Deus quer uma grande igreja e não uma igreja grande. Sim ou não? Nós somos pequenos, mas podemos ser uma grande igreja.
Uma igreja de oração, uma igreja de santidade, uma igreja de amor, uma igreja de comunidade, uma igreja de irmãos, uma igreja de gente que ama um ao outro, que ajuda um ao outro, que tem misericórdia do que está lá fora, tem misericórdia. Isso é grande igreja. E Jesus se alegra com isso. Agora eu não vejo alegria no Senhor numa igreja que está cheia, não sei quantos mil, e Ele olha lá e não acha um que quer Ele. Não acha um que quer Ele fica olhando aonde estão aqueles que me querem. Porque a Bíblia diz que o Pai procura na terra os verdadeiros adoradores. Ele está sondando, se procura porque está difícil de achar. Você quando está procurando sua carteira, o dinheiro que perdeu, né? Às vezes faz tempo que está procurando, onde está esse dinheiro, né? Está procurando dinheiro, se você procura porque você perdeu, ou porque está difícil de achar, eu preciso procurar. E Deus está assim na terra procurando, sondando aonde tem um coração adorador, aonde tem um coração que me quer. Porque Jesus é apaixonado pela sua criação, querido. Se Ele não fosse, Ele não tinha ido até a cruz, concorda comigo? Ele foi apaixonado por você. Para morrer e sofrer, que Ele tem que ser apaixonado por alguém que não valia nada. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero levar você a meditar, e até vai falar um pouco do que nós já falamos aqui. Diz para quem está do teu lado: não se dobre a Baal. Baal é o que, querido? O crente, ele não põe uma imagem de um santo ou de uma entidade. O que ele faz? Eu quero ser rico, eu quero fama, eu quero prosperidade. Como é que eu vou dizer? Líderes estão brigando por posição na igreja. Você sabe aquilo que às vezes acontece lá no Planalto? Que eles xingam o outro, saem no tapa? Isso acontece dentro da igreja. Eu sei disso porque eu já conversei com muitos pastores. Dizem: pastor, teve uma reunião nacional lá da igreja tal, saíram até no tapa, por causa de posição. Isso é dobrar a Baal, querido. Se Deus não der, quem sou eu para querer uma posição? Deus vai me colocar, porque quando Deus quer, Ele coloca. Se Deus tem um ministério para você, você pode ter certeza que Deus coloca você. E se o pastor não quiser que você vá, Deus mata o pastor e põe você. Amém? Ele é dono da igreja, não se preocupa não. O pastor Jonas fala umas palavras sábias lá na quarta, no curso que a gente faz lá. Ele diz assim, outro dia pergunta assim: pastor, mas se houver uma perseguição, e se aprovarem leis lá contra nós? Ele diz: a igreja não é sua, a igreja não é dos políticos, a igreja é de Jesus. Ele é dono dela, você pode ficar sossegado. Paulo estava perseguindo, Jesus foi lá e pum, em Paulo, derrubou Paulo, diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo estava perseguindo a igreja, perseguiu a igreja, persegue Jesus. Jesus vai tomar uma posição, você pode ficar sossegado. Esquenta a cabeça com isso não. Não, para fama, status, postura. Às vezes o camarada, ele não precisa de um carro do ano, mas para ele aparecer e falar para todo mundo e bater no peito: oh meu Deus, é o Deus de Abraão, eu sou descendente, eu sou abençoado. Aí depois tem uma Bíblia assim de 60 parcelas para ele pagar lá. Mas não precisa, por que que tem? Porque essa é a teologia maldita que está aí, que ele entrou no coração do povo. Quando Deus quiser te enriquecer, Ele faz só assim, faz todo mundo comigo assim, vamos ver se você consegue. José, sai da cadeia, eu vou colocar o seu braço direito do faraó. Acabou? Não procura isso não. Procura servir a Deus, ser santo, separado. Essas coisas vão ser colocadas diante de vocês. Amém? Você está entendendo? Eu assisti um vídeo esses dias. Eu acho que até postei lá no grupo Chama Viva lá do Face. E quem está falando isso é uma pessoa depois da Angola, mora lá na África, mas ele está dizendo que lá na África
Pastores, presta atenção que eu vou falar. Pastores vão procurar bruxos e feiticeiros para ter poder. E esse cara aqui, ele fala português lá, porque lá na África tem umas regiões, porque a África não é país, a África é continente, tem vários países dele. E ele fala português lá. E ele estava falando eu conheço, porque ele já foi do meio, muitos pastores estão indo buscar poder nesses lugares para encher a igreja rápido, onde eles curam, fazem milagre em nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Aliás, nem fala de Jesus às vezes. Eles buscam magia. E o demônio tem para dar. Aqui do Brasil, vão lá. Por isso que a gente às vezes fica um pouco confuso. Nossa, mas o cara faz. Querido, tem poder de Deus e força do inferno. Os dois estão trabalhando na terra. Um é genuíno, o outro não é. Estão se dobrando a Baal. Inclusive nesse vídeo, não sei se alguém assistiu lá, tem uma cabana assim que parece uma pessoa, né, que tem um negocinho em cima assim. E ela se mexe e pula sem ter ninguém dentro. O espírito entra ali, você vê ela pulando e rodando. Depois roda, para dizer que tem um espírito, roda de ponta cabeça, fica pulando, volta. Então, esse rapaz que disse que lá na Nigéria é o lugar onde mais tem os bruxos mais fortes do mundo, lá ele diz, eu já vi gente virar cobra e sair rastejando, já vi gente virar galinha, e eu já vi pastores testemunhando disso, a magia lá é muito forte. Aí os pastores querem rápido encher a igreja, porque eles não querem salvar almas, eles querem encher a igreja. Por quê, querido? E o diabo disse para Jesus, se dobra meus pés que eu sou dono de tudo aqui, eu tenho riqueza, eu dou para vocês, eu dou para você. Então ele tem poder de enriquecer. E ele vem. A bênção vem. Você quer saber se um lugar é de Deus ou não, querido? Olha os frutos do povo. E quando eu falo frutos, não estou falando disso, estou falando frutos do coração. Está melhorando, está santificando, amém. Agora, tem riqueza. Recebeu não sei o quê. Eu tinha uma empresa, tenho duas. Mas o cara continua longe de Deus. Eu não consigo ver isso como um Deus que abençoou ele. Foi o capeta. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso para a gente não não se dobrar esses baús que tem por aí. Diz para quem está do teu lado, aprenda a suportar o sofrimento por causa do Evangelho. Sofrimento por causa do Evangelho, tá? Porque tem uns sofrimentos por aí que a gente traz ele para nós. Não precisava, a gente vai lá e traz ele. Mas por causa do Evangelho, às vezes sofremos. Ou por humilhação, ou por tantas coisas. Aprenda a suportar por causa do Evangelho. Aprenda a suportar. A palavra de Deus diz aqui: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha aqui o que diz: em lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Suportar sofrimento por causa do Evangelho, senão você não sobe, você não é verdadeira igreja. Essas sementes que caem, mas ela está em solo rochoso, ela tem pouca raiz. Quando sai o sol fala do quê? Tribulação, angústia, às vezes um momento de luta, por ter pouca raiz, ele diz, eu estou fora. Então isso, muitas pessoas vão deixar de subir, porque quando veio a tribulação e o sofrimento, fugiram. Ou se não fugiram da igreja, saíram da igreja que estava pegando para lá e foi para aquela da benção. Aí fica na terra com a benção, e a benção passa. Mas nós somos eternos. O verdadeiro tesouro está aqui dentro. Amém, querido? Repete comigo: busque primeiro sempre o reino de Deus. Você vai morar no reino. Não, agora é eu. Você vai morar no reino. E se você busca o reino, você é escolhido.
Ó, eu estou aqui na terra, não sou da terra. Minha pátria está no céu. Eu pertenço a um país, uma nação aqui na terra, mas não sou dessa nação. Eu pertenço ao outro reino, ao reino que Jesus inaugurou quando ele veio. O reino invisível. Eu estou dentro dele. Se eu estou dentro dele, quando Jesus voltar, eu subo, porque eu já faço parte do reino dele. Não vou fazer, eu já faço. Amém? E buscar o reino, querido, também é trabalhar para o reino, é fazer algo em favor do reino. Porque se você ama o reino, se você ama o Senhor do seu reino, você trabalha para esse reino. Você quer pegar os talentos que foram dados para você, você quer produzir para o reino. E a cada dia você quer arrebanhar mais pessoas para dentro do reino. Você não se conforma de só você estar no reino, você diz, ô meu mestre, que é o Senhor desse reino, diz para mim sair e trazer pessoas para o reino. Ide ao mundo, pregar o evangelho. Amém? Se você vive desse jeito, você está dentro desse povo, dessa verdadeira igreja que vai subir. É buscar a essência desse reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busca justiça, ser justo com você, ser reto, ser justo com as pessoas. Busque transmitir essa paz que o Senhor deu para nós. Busque, querido, viver essa alegria do Espírito Santo radiante o tempo todo. Porque filho de Deus sempre tem um motivo para louvar, sempre tem um motivo para glorificar. Você nunca vai poder dizer como uns bestas aí dizem, hoje eu não tenho nem o que falar, não tenho nem o que glorificar. Querido, nós sempre temos motivo para louvar o Senhor. Só motivo de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida já é motivo para a gente glorificar eternamente. Amém? Então o reino de Deus fala disso, querido, de servir, de trabalhar. E as pessoas hoje estão querendo só servir, né? Só ser servido, mas não querem trabalhar, não querem servir. Quem quer ser maior, seja o menor. Quem quer ser maior, seja o servo de todos. A igreja hoje, ela tem um problema. Ela é muito eficiente, mas ela é pouco eficaz. Eu não sei se você sabe qual a diferença de eficiente para eficaz. A igreja, eficiência, nota 10. Eficaz, nota 0. O eficiente é aquele que sabe como tem que fazer. Ele já aprendeu toda a parte prática. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tem. Mas a eficácia, fez, está fazendo? Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que me santificar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que tirar isso. Sabe, eficiente. Mas está fazendo, é eficaz? Então nós precisamos ser eficiente e eficaz. Disposto e disponível. Porque às vezes está disposto, mas não está disponível. Às vezes está disponível, mas não está disposto. Então tem que ser os dois também. Ser voluntário e não ser servo e não ser voluntário. Porque voluntário não tem compromisso. Ô pastor, vem me ajudar aqui a carregar uns tijolos. Eu posso ir como voluntário. Mas a hora que eu quiser parar, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso. Você que se lasque aí. O servo não, o servo vai até o fim, o servo está lá. O servo tem compromisso com o seu Senhor. Voluntário nem Senhor tem, porque ele é voluntário. Ninguém está acima dele. Amém, querido? A igreja precisa fazer isso. Apocalipse 3:4. Nós temos que decidir aqui ser santos, se a gente quer subir. Está falando para a igreja, presta atenção, nós já estamos encerrando. E você vai acreditar nisso, né? Apocalipse 3:4. Tens contudo em Sardes, que era uma igreja do Senhor que estava lá, quantos? Umas poucas pessoas. Imagine quanto seriam essas poucas pessoas. Umas poucas pessoas. Que não contaminaram. A igreja era grande, mas Jesus está dizendo em revelação para João, pode ser grande lá em Sardes, mas eu vou dizer uma coisa para você. Poucas pessoas ali não estão contaminadas. Que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Quem que são dignas? As poucas pessoas que não se contaminaram. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poucas pessoas se contaminaram.
Será que nessa manhã essa palavra pode ser usada aqui? Poucas pessoas não se contaminaram. Essa semana, não vamos falar do resto. Que são dignas de andar com Jesus, que são dignas porque estão de branco. Jesus está dizendo, são poucas. Daniel, querido, maravilhoso profeta, onde ele estava longe da sua nação, ele foi levado como servo, ele foi, porque a nação de Israel foi levado cativo, ele estava lá, e lá tinha cultura diferente, deuses diferentes, tantas coisas boas no reino, mas Daniel trabalhava no palácio, e ele diz assim, Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que esse rei come aí é contaminado, é consagrado a Deus, não é o meu Deus, são coisas impuras. Eu não quero isso para mim, eu resolvo não me contaminar. Inclusive ele fez uma dieta lá vegetariana, ele não comeu mais nada lá, só desde que eu faço os meus legumes aqui, tá bom. A igreja tem que resolver firmemente não contaminar-se. Jovens, vocês, adolescentes, resolva firmemente não contaminar-se com a moda, com os jogos, o que mais? Com a escola, com os palavreados. Filho de Deus tem linguagem de filho de Deus. Tenta limpar essa linguagem sua. Os jovens falam muita... Algumas coisas não tem nada a ver, algumas coisas são, mas tem umas coisas que não falam, meu querido, né? Sei lá. Resolva não contaminar, você já começa até pelo palavreado. O crente fala diferente. Amém? Mateus 6,60. Esse aqui vale para a igreja hoje da nossa geração. Diz assim para quem está do teu lado: queira ouvir a verdade, mesmo que doa. Às vezes fica querendo rejeitar, no dia fica pior. Então aceita, é isso aí, acabou, vai doer, mas eu preciso disso. O médico vem lá com a injeção, injeção, precisa, senão você morre. Então, eu vou sofrer aqui, mas não quero morrer. Mateus 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. O que eles disseram? Discípulos de Jesus, tá? Que eram bastante ali. Duro é este discurso. E como a igreja hoje quer só mamão com açúcar, só quer papinha, e não querem que fala, pastor não pode falar de pecado, pastor não pode falar de erro, pastor não pode falar que a gente tem que largar isso, largar aquilo. Eu vejo isso falando com os outros pastores, e também já vi aqui pessoas que saíram porque o pastor só fala de pecado. Meu querido, vai falar do que então? A gente tem que falar do pecado, é ele que leva as pessoas para o inferno, é ele que vai impedir da igreja de subir. Por que eu não posso falar? Claro que nós vamos falar, e Jesus falava o tempo todo disso. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Falaram para Jesus, mas Jesus, sabendo por si mesmo, aliás eles murmuravam, né? Não falaram para Jesus, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho ditas são Espírito, são vida. Jesus tem falado Espírito, Jesus tem falado vida. E se dói, que doa. Mas nós precisamos fazer parte dessa igreja verdadeira. Glória a Deus. Diz para quem está do teu lado, você tem que ser crente de verdade. Aí continua até no Mateus aí 64, 6,64. Contudo, Jesus está falando: há descrente entre vós. Muito achando lá que era crente, Jesus falou: hoje eu vou falar. Há descrente entre vocês. Esse que estavam falando que o discurso estava pesado, né? Há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amém? Tem que ser crente, querido, como Abraão foi crente, creu em Deus. Crente de verdade. Ter cara de crente, jeito de crente, andar como crente, palavreado de crente. Vai escrever no WhatsApp, escreve como crente. Vai escrever no Face, escreve como crente. Tudo como crente. Vai assistir alguma coisa, assistir coisa de crente. Vai se entreter com
se entrete, sei lá como é que fala agora, me pegou aqui o vocabulário. Se divirta com coisas de crente, coisas que não tem forma de mal, não é problema. Você jogar ou você ir para um lugar, faça coisas que não tenha forma de mal e amém, vamos embora. Porque às vezes, querido, vou falar uma coisa pra você, parece uma coisa besta. Às vezes por causa de um jogo mal escolhido, o crente fica. Sabia ou não? Você está jogando um jogo que está fazendo apologia ao diabo. Poderes, demônio daqui, demônio dali, você está ali jogando junto. Porque tem jogos que são demônios contra demônios, né? Não falam isso no jogo, mas é. E você está lá. E você é o demônio tal, você está com ele. Ele está do seu lado, abraçando você. É nós, hein? Vamos vencer esses caras aí. Aí toca a trombeta, você vai subir? Aí ele bate na costa, ficamos, hein? Estamos lascados nós. Eu acho que eu vou levar você comigo para o lago do que arde com fogo e enxofre. Querido, seja sábio. A Bíblia é bem clara, os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Os filhos da luz estão sempre babando. E não tem nada a ver. E fica com nada a ver. Abre o olho, querido. É por isso que eu falo, é gostoso às vezes. Eu gosto. Dói ser crente, querido. Por isso que ser crente, o céu não é para qualquer um. O céu é para quem está vendo que está doendo. Eu gosto tanto disso, vou ter que largar porque está me atrapalhando o meu relacionamento com o meu noivo. O negócio está me atrapalhando, eu preciso parar, senão eu fico. Porque Jesus, que é chamado noivo, ele está sempre com a noiva, mas a noiva está sempre deixando ele de ar. Então, a hora que ele precisar falar, agora eu quero casar, então você não serve, você me deixou a vida inteira de ar, você não pode ficar comigo agora. Quantas vezes eu queria falar com você, eu queria ter comunhão com você, você estava jogando, você estava no Face, você estava não sei aonde. E eu falando, filho, eu quero te chamar. E você, aí toca a trombeta e você fica, o que aconteceu? Ele fala, aconteceu aquilo que já tinha acontecido antes, você nunca me teve. Muito embora eu estava o tempo todo, pela misericórdia, batendo no seu coração, você nunca me teve. Agora você quer o quê? Não foi no teu nome que eu preguei, que eu evangelizei, que eu fiz milagres, expulsei demônio. Não te conheço! Querido, o segredo é esse, Jesus tem que nos conhecer. E se a gente não abre intimidade com Ele, porta para intimidade, momento, Ele não nos conhece, vai ser aquele, eu não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Presta atenção aí, jovens. Eu acredito que uma grande parte que vai ficar são jovens crentes. Porque os jovens crentes hoje, querido, tem algumas igrejas aí que quando tem reunião de jovens, eu já fiz isso não porque eu quis ver, mas passando em frente assim, as meninas todas com saia assim para o culto de jovem. Você olha e você fala assim, puxa, se botar na esquina lá embaixo da Capitão Bernardes, você vai achar que é outra coisa. E está lá. Às vezes, 30 centímetros de saia poderia impedir ela de ficar. Eu não estou falando de costume, estou falando de decência. Estou falando de costume, tem que usar saia comprida. Estou falando de decência, não mostra. A mulher, ela não é carne de açougue, tem que ficar o tempo todo exposta. Aonde você vai, querido? As mulheres, nesse ponto as mulheres perdem, viu? Infelizmente. Você vai num shopping, só mulher mostrando as coisas. Os homens estão normal, não estão mostrando nada, estão com shortão, inclusive eles põem shortão até no joelho, né? Aquele jeitão lá, mas não estão mostrando nada. Não, as mulheres têm que chupar lá em cima, têm que mostrar tudo. Fica. Quem é da igreja e está nesse fluxo, fica por causa de um negócio desse. O último ponto que eu quero falar, querido, está em Lucas 18. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ele está chegando, viu? Achará porventura fé na terra? Quer subir? Tenha fé genuína. O crente que não tiver fé, não sobe. O crente que não crê nas Escrituras, não sobe. O crente que não crê na volta de Jesus, não sobe. Jesus vai voltar e ele falar, porventura achará fé na terra. Você imagina como a fé vai diminuir.
pessoas hoje não creem mais nada. O que eu vou falar para você parece piada, mas preste atenção no que eu vou falar. Existem pastores ateus, sabia? Existem teólogos ateus. Existem padres ateus. Líderes religiosos que eles pregam, mas nem eles creem nisso. Eles pregam porque está lá, é a profissão deles, já estão estabilizados, mas eles têm dúvida no coração. Muitos ainda acham que ele veio do macaco ainda, ou de uma ameba, e não consegue ter fé para crer que um Deus perfeito, todo-poderoso, só Ele poderia criar uma coisa tão perfeita como somos e como a Terra é, como o universo é, tudo matematicamente calculado, tudo funcionando plenamente. Tem gente que ainda não crê. Tem que ter fé. Muitos crentes sofrem na escola, porque quando vem aula de ciência, biologia, sei lá que trata dessa área, se você falar que crê que Deus criou tudo, e aí como é que fica? Eu gosto daquela história que o biólogo, eu não sei se é biólogo, eu não sei qual que é a matéria, mas eu acho que era biologia. Escutei até esses dias atrás um pastor falando de novo essa história, que eu já escutei um monte de vezes. O pastor estava lá falando, o professor estava falando lá do evolucionismo na classe. E como sempre, nós estamos falando de fé genuína, tinha um crente de verdade lá. Mas tinha muito crente que é daqueles que não abre a boca, né? Porque ele diz assim, tudo veio da evolução, tudo veio por um processo de evolução, tudo está evoluindo. Então Deus não criou todas as coisas. Aí erga o crentão lá, ergue a mão que foi. Não, Deus criou os céus e a terra, está escrito na Bíblia. Daquele jeito bem simples, mas com fé. E aí o professor, para apimentar, ele pegou um ovo na gaveta. Vocês já ouviram essa história do ovo? E ele diz, eu faço um desafio para você aqui. Eu vou soltar esse ovo no chão. Se ele não quebrar, Deus existe. Aí o crente, que era aquele crente mesmo, crente de verdade, ele diz, não, vamos fazer diferente, então vamos deixar mais difícil. Se esse ovo cair no chão e não quebrar, e o Senhor morrer, aí onde o Senhor está, porque eu peço que o Senhor te mate. Ele disse desse jeito. Então, Deus existe. Se isso acontecer, Deus existe. O ovo vai cair, não quebrar, e o Senhor vai morrer. Todo mundo vai crer aqui que Deus existe. Aí ele pegou o ovo na mão, então, deixa essa história para lá, guardou o ovo na gaveta e vamos continuar a aula. Aí esse professor teve que sair da escola, porque todo mundo perguntava para ele no corredor, professor, onde está o ovo? Cadê o ovo? E ele não aguentou mais, ele teve que mudar de escola. Uai, se ele não crê em Deus, por que ele estava preocupado? Você entendeu? Tem muito crente assim, querido. Será que Jesus salva mesmo? Será que? Será? Ou você crê ou você não crê, não tem meio crer. Viu? Ou a lâmpada está acesa ou ela está apagada, não tem lâmpada meia acesa. Ou você crê no que está escrito aqui, e vai morar no céu porque a palavra traz vida eterna, ou nós esquecemos de tudo isso aqui. Amém? Viva aquilo que você tem aprendido, viva o Evangelho, creia no Evangelho. Não importa se todo mundo vai caçoar, não importa o que vão falar, fale sempre a verdade, onde você estiver. Não fica omisso, porque os que defendem o evolucionismo, reencarnação, seja lá o que, eles falam de cara aberta e não estão nem aí. E os crentes têm vergonha. Eu vou falar, o que vão pensar? Querido, o que vão pensar? Jesus nunca pensou o que iriam pensar dele. Ele falava o que tinha que falar. Os apóstolos também. Os homens de Deus até agora, toda geração que passou, falaram o que tinha que falar. Muitos até morreram porque falaram, mas não deixam de falar a verdade. Não deixam de negar o meu Deus. Estevão morreu apedrejado, mas não negou e não deixou de falar o que aquela geração precisava ouvir. Acabou. Onde você estiver, fala o que tem que falar. Fala a palavra. Fala a verdade. Não deixa as pessoas ir para as trevas. E se morrerem e forem para as trevas, o problema é dela, porque você falou o que tinha que falar. Porque vai reencarnar, porque vai purificando. Falou, querido, não é nada disso. A palavra diz que o homem só pode morrer uma só vez, depois disso o juízo. Jesus veio
para a terra, para morrer pelos nossos pecados, porque enquanto em vida você receber Ele como Senhor, Ele vai lavar os seus pecados, teu nome vai ser escrito no livro da vida, e você não vai passar pelo julgamento. Ah, eu não creio nisso, kkkk. Quem ri por último ri melhor, certo? E acabou, deixa a semente lá. Se um dia Deus pegar, pegou. Se Ele continuar resistindo, o problema é dele. Um dia, no julgamento, Jesus vai falar, o Alex, quando estava lá no estacionamento, disse para você me aceitar, receber a mim, que eu ia lavar seus pecados. Você fez, então, agora, lago, fogo com enxofre. Glória a Deus. Eu quero terminar lendo então. Essa é a palavra que nos dá consolo. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Olha que glória, para o encontro do Senhor nos ares. Você imaginou a cena, querido? Aqui a gente não vê o rosto de Jesus como eu estou vendo, a gente só sente Ele no Espírito. Já é bom demais. Imagine você chegando nos ares assim, você vê aquela glória, aquele rosto, aquela pessoa maravilhosa. Que maravilhoso que vai ser esse momento, querido. Eu não vejo a hora. Não sei se vai subir por bloco, né, por igreja, então toda a igreja chama viva. Quadrangular, vocês ficam para lá, nós estamos chama viva, não encosta muito aqui não. É nós aqui, é diferente, né? Não pode se contaminar, brincadeira. Aí juntando aquela igreja subindo, talvez a gente esteja tudo perto, não sei. Pensa que glória. Só que também vai ser triste, se acontecer da gente olhar e falar, mas cadê o fulano? Ah, ficou. Cadê o Beltrano? Puxa, não veio. E que não aconteça se você falar, cadê o pastor? Eu vou estar lá. Porque eu já chorei muito, querido. Na época que eu parei o ministério, por 5 anos eu parei. Também não dava para continuar, Deus tem que tratar muita coisa na minha vida, mudar. E quando eu voltei, eu chorava que nem criança, dizia, por que, Senhor? Eu quero subir, eu não estava nem abrindo igreja, eu estava congregando em outro, mas eu chorava, eu quero subir, levar os feixes para o Senhor, eu quero chegar lá e dizer, está aqui meus feixes, não importa quanto seja, mas está aqui. Então eu não posso deixar de chegar lá, querido, apresentar vocês, aqui está a igreja, que o Senhor deu para mim cuidar. Eu fiz o que eu pude, fiz o que eu consegui, na capacidade do seu Santo Espírito, da minha disposição está aí. Isso eu quero chegar lá com maior honra e orgulho de ter apresentado uma igreja pura, santa, que foi ensinada na palavra, que foi ensinada a querer Jesus. Então está dizendo aí, agora ele está aí, aproveite Jesus. Então os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consola uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está querendo dizer inspirado aqui? Toda vez que a gente puder lembrar, a gente está falando de luta, né? A gente sempre está falando de luta, porque eu estou com problema, agora tem que ir lá, mas sempre se consolar assim, mas vamos pensar uma coisa, pode ter luta, está difícil, mas daqui a pouco nós vamos estar com o Senhor, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Paulo mandou citar essa palavra para consolar, vamos estar com Ele. Isso aqui vai passar, a tribulação vai passar, essas lutas daqui ficam para trás, só glória, viver eternamente com Ele. Amém? Mas nós precisamos pagar esse preço de ser uma igreja separada e pura, senão a gente não vai subir. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.